Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a Era Nova. 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Vocês podem verificar em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. 2. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. O primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto do céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito, para dar autoridade às suas leis. Ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos.
é bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Cristo. 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Por quê? De que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que para lá conduz os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras. Seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então vejam, Moisés trouxe alguns ensinamentos, trouxe a lei de Deus formulada e passou para as pessoas, mas as pessoas naquela época ainda não tinham condição de entender. E como
era uma lei que tinha meio que um determinado povo a ser atingido. Jesus veio para mostrar que esta lei tem que servir para todos. A lei de Deus tem que servir para o mundo inteiro. A lei dos homens é que se modifica de lugar para lugar, de região para região, né? Agora vamos lá. Voltando aqui, eu vou falar agora um pouco sobre o Espiritismo. 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nulo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreensíveis, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então o Espiritismo ele vem explicar o que é real, o que é fantasioso, o que é maravilhoso e o que é real. Porque entre Moisés e Jesus houve um determinado tempo e as pessoas acreditavam em Deus de uma maneira diferente. E o Espiritismo vem dar vida, ele vem como uma ciência para mostrar aos homens por que nós temos conhecimento aqui na Terra e pessoas têm conhecimento do plano espiritual, por exemplo. Por que alguém consegue ver no plano espiritual alguma coisa e outros não? São essas coisas que o Espiritismo vem explicar. Para vocês que estão ouvindo essa leitura, seria muito interessante assistir ao filme O Céu Existe. É de uma criancinha, fala de uma criancinha de 5 anos de idade, filho de um pastor que tem uma experiência com Jesus. É muito lindo, tá? Assistam, vai ajudar a entender melhor. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias e por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Por quê? Jesus falou há 2000 anos atrás. As pessoas não entendiam, então se expressavam da forma como achava melhor. Assim como Moisés, que veio muito antes de Jesus. Se Moisés, que veio muito antes de Jesus, falou outras coisas, escreveu outras coisas junto com Deus, então imaginem o conhecimento. Você vê que eram pessoas tão incrédulas, tão inocentes, eu diria assim, inocentes, que quando Moisés subiu a montanha e ficou 40 dias escrevendo os 10 mandamentos junto com Deus, quando ele desceu, 40 dias, as pessoas que tinham acabado de sair do Egito, acabado de sair da escravidão, já não acreditavam mais no Deus que Moisés falava e construíram um bezerro de ouro para adorar, como sendo o seu Deus. Então vejam que as pessoas não tinham entendimento e hoje ainda não têm. Muitas pessoas ainda não têm como entender. Eu já vi... porque eu fui católica, depois eu fui para o Espiritismo, depois eu fui para a Umbanda e hoje eu sou evangélica, mas o Espiritismo, o Kardecismo e a Umbanda não saem da minha vida. Por quê? Porque eles me mostram realmente o que é verdade. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas não tinham isso, não tinham esse discernimento. Então, eles entendiam da forma que eles conseguiam, né? Eles só acreditavam naquilo que eles viam. Eles eram materialistas, né?
E hoje nós temos a condição de estudar a ciência de Deus através dos ensinamentos de Moisés, depois através dos ensinamentos do Cristo, depois através dos ensinamentos de Kardec. E quem mora aqui no Brasil teve a oportunidade, eu não o conheci, mas tive e todos têm a oportunidade de conhecer a vida e obra de Chico Xavier, um dos grandes e maiores médiuns do mundo. Ok? O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Eu, antes de conhecer o Evangelho de Kardec, eu não conseguia entender a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Eu só conseguia entender o Novo Testamento e com muita dificuldade. As parábolas de Jesus eram muito difíceis para eu entender. Eu só conseguia entender o Novo Testamento depois que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a minha mente abriu. E aí eu comecei a ler o Evangelho, o Antigo Testamento, porque eu fui para a igreja evangélica e lá a maioria das igrejas evangélicas, eles leem muito o Antigo Testamento, né? E é interessante que, assim, como os meus filhos, eu os eduquei dentro da religião católica, assim como os meus pais, então eu e meu ex-marido os educamos dentro da igreja católica, então eles aprenderam muita coisa. Hoje eles são evangélicos e minha filha estava me explicando outro dia, eu achei assim tão bonito, tão lindo da parte dela, que eu estava falando que eu não gostava muito de ler o Antigo Testamento, porque tem umas partes que são muito fortes, para criança principalmente, você tem que prestar muita atenção, como você fala sobre o Antigo Testamento. E aí ela estava me explicando que o Antigo Testamento, Deus veio e falou com Abraão, com Moisés, Jacó, Davi. Já no Novo Testamento, Jesus veio em carne e osso, né? O Verbo Divino, para nos ensinar o amor, para mostrar que não era só que nós temos que ter amor um pelo outro, respeitar o próximo, né? E inclusive quem já tem conhecimento no Espiritismo sabe que a verdadeira caridade, ela se dá através da fé, amor e caridade. Nenhum desses três se dá sem o outro. Então nós temos que ter fé, amor e caridade para poder dizer que somos cristãos. Continuando. 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que nele os espera. 7. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, olha só que coisa extremamente importante. Vou até marcar aqui. Da mesma forma que Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ou seja, fazer acontecer. O Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Certo? Então, o Espiritismo veio cumpri-la também. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou.
Isso é muito importante, gente. O Espiritismo não ensina. O Espiritismo é Jesus. Eu já frequentei e frequento, de vez em quando eu volto a casas que eu gostei, casas de espiritismo kardecista, é Jesus, Jesus, Jesus o tempo inteiro. Então é Cristo. A Umbanda é Cristo. Mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo. O que não foi dito senão sob a forma alegórica, vem cumprir nos termos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente a anunciou, e a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Eu ia dizendo para vocês e acabei me esquecendo, falei de outra coisa, mas eu já estive dentro da igreja e vi o ministro dizer que não existe vida eterna, então ele não leu a Bíblia direito, né? Porque os evangélicos sabem que existe a vida eterna, né? Que o nosso corpinho, eu costumo explicar assim para os meus netinhos, né? E explicava assim para os meus filhos, porque quando eu perdi minha mãe, eu tive a sorte de ter assistido aquela novela A Viagem, exibida pela Rede Globo. E aquela novela me deu uma noção maravilhosa sobre o espiritismo e o que acontece após a morte. E aí eu explico para as crianças assim: quando alguém morre, eu nunca proibi meus filhos e netos de irem ao enterro, né? A não ser que os pais proíbam, mas eu não. Por quê? Porque eles precisam entender a morte do corpo e a vida espiritual. Quando minha mãe faleceu, meu filho mais novo só tinha 2 aninhos, ele não entendia, porque eu falava, o papai do céu levou a vovó, agora ela está com o papai do céu. Ele ficou uns 15 dias sem rezar antes de dormir, porque ele ficou com raiva de Deus. Ele era um anjinho, 2 aninhos, mas eu já ensinava a rezar antes de dormir, né? Então, meus filhos sofreram muito com a morte da avó, dos avós, né, que todos já se foram, e agora os meus netos, já por serem evangélicos, já têm uma visão melhor. Os evangélicos já dão uma visão melhor, tá? Então, e está na Bíblia, a vida é eterna. Por que a vida é eterna? Porque esse corpinho que nós temos é só uma vestimenta. Ele morreu, acabou, é enterrado e a alma se liberta desse corpo doente, maltratado e vai viver na sua plenitude no plano espiritual. Bom, queridos irmãos, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura e que essa leitura venha trazer paz, saúde, proteção e prosperidade para mim, para os meus filhos, para os meus netos, genro, nora, para todos os meus familiares e amigos e para todos vocês que estão ouvindo, para todos os seus familiares e amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.